Se as línguas dos homens pudesse eu falar e também a do céu entender, nada sou, nada valho se não posso amar, e de nada me vale o saber. O maior é o amor, nunca deixará de existir. Não se ressente do mal, sem amor é impossível viver. Sem amor é impossível viver. Nunca deixará de existir. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que sempre nos acompanham aqui na página da Pastoral do Cuidado, Sino do Planalto Rio-Grandense, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Estávamos ouvindo a música 1 Coríntios 13, um hino que é bastante cantado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Então vamos continuar a nossa conversa das sextas, quando nós sempre falamos sobre Bíblia, espiritualidade e saúde. E estamos falando sobre o tema amor. Por que nós chegamos ao tema amor? Porque nós primeiro estudamos e falamos sobre o fundamento da fé cristã. Quais são os elementos sem os quais não somos pessoas cristãs? Sem os quais não podemos dizer que somos da religiosidade cristã. Muitas vezes se fala de Deus, se fala de várias questões, ou até mesmo usamos o nome de Jesus Cristo, mas isso ainda não nos torna uma pessoa cristã. Dissemos que quem nos torna uma pessoa cristã não somos nós mesmos, mas é o próprio Deus que nos criou, que nos redimiu em Jesus Cristo e que nos promete a sua presença através do seu Santo Espírito. Quando cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então somos pessoas cristãs. Quando cremos que somos criados por Deus, quando cremos que, apesar do pecado, Deus nos resgatou, Deus nos ama, Deus nos perdoa, e quando cremos que nós precisamos dos dons para viver a vida, então nós nos tornamos pessoas cristãs. Quando cremos fundamentalmente que Deus assumiu a natureza humana em Jesus Cristo. Quando temos estes elementos, podemos dizer que somos pessoas cristãs. Quando crermos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Dissemos que as obras não nos tornam pessoas cristãs, mas a fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós agora estamos conversando quais são as implicações práticas desta fé. Agora sim estamos falando, então, como externamos ou como podemos externar a fé. E aí dissemos que o fruto da fé é o amor. A eficácia da fé é o amor. Ainda não são obras que nos tornam pessoas cristãs. Porque as obras, pessoas de outras religiões podem também fazer e devem fazer, e é importante que façam obras boas. Não é um privilégio de uma pessoa cristã fazer obras boas. Seríamos muito injustos e ingênuos achar que só pessoas cristãs fazem obras boas.
Bem pelo contrário, ser pessoa cristã não nos garante fazer obras boas, porque a Bíblia também diz que temos que sempre fazer uma autoanálise e reconhecermos os nossos pecados. Então, mas o amor, ele é externado quando temos fé no Deus verdadeiro que professamos. O fruto da fé é o amor. E hoje então vamos ler 1 Coríntios 15 para entender um pouco melhor o que se fala quando se está dizendo amor na fé e na espiritualidade cristã. Sempre é importante pontuar que amor é muito mais do que um sentimento. Na fé e na espiritualidade cristã, o amor é a forma privilegiada, é a forma como a fé se apresenta, não é um sentimento. Claro, o amor também é um sentimento, mas dissemos que amor é uma atitude, é uma forma de vida. Então dissemos que é isso porque Deus é amor. Na vez passada citamos 1 João 4, onde diz que Deus é amor, e dissemos que se nós amamos é porque Deus nos amou primeiro. Ninguém deve se achar orgulhoso ou ter orgulho porque ama, porque amor verdadeiro não é uma obra humana, é uma obra que vem de Deus. Isso que nós precisamos entender. E foi isso que Martinho Lutero, no movimento que chamamos de Reforma, no século XVI, mais precisamente lá a partir de 1517, toda aquela pregação, toda a obra de Martinho Lutero, que da onde viemos nós evangélicos e confissão luterana, foi ele quem recuperou para a igreja essa questão que estava um pouco escondida, bastante esquecida. Ele recuperou a relevância e o fundamento da questão de que a salvação, ela não vem por obras humanas, a salvação vem por graça de Deus. E ele também recuperou que quando nós amamos não é uma obra nossa, é uma obra de Deus em nossa vida. Então, quando oramos, sempre temos que pedir que Deus faça uma obra importante na nossa vida, que Ele derrame em nós o seu amor. Porque para amarmos a partir da fé em Deus, temos que ter o amor de Deus. Não o amor nosso, aquele amor sentimental que tem sua importância, que é importante, que faz parte do ser humano, né? Mas aqui estamos falando do amor de Deus. E vamos então fazer uma caminhada, começando por 1 Coríntios 15, aí uns 5 minutos ainda, para passar essa mensagem. Nas próximas vezes vamos aprofundar isso. 1 Coríntios diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então isso é o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu para os romanos, que é Deus que derrama em nossos corações o amor, através do seu Santo Espírito. Romanos 5:5. O apóstolo Paulo então diz: não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo, não adianta eu falar línguas, fazer coisas extraordinárias. Se não tiver amor, isso não tem nenhum sentido. Essa é a primeira questão. O amor que vem da fé em Deus, ele é algo que nos envolve de tal maneira que
nós não nos colocamos acima das outras pessoas, né? Então, o que o amor que vem de Deus faz, né? O amor, o que importa na vida da pessoa, da igreja, o que importa no seio de uma família, no seio de uma sociedade, no seio da própria espiritualidade cristã, é o amor. É o amor. Não adianta nós fazermos discursos, pregações fervorosas. Não adianta cantarmos hinos que faz as pessoas desmaiarem de emoção. Não adianta as pessoas terem experiências, vamos dizer assim, espirituais, sobrenaturais. Isso não é o importante. Isso não é o fundamental. O fundamental é que a fé cristã ela seja traduzida através de uma situação de postura de vida de amor. Eu poderia fazer discurso fervoroso e usar o nome de Deus, mas se não tem o amor, esse nome é só uma roupagem exterior, são só coisas exteriores. Lutero gostava no tempo dele de ajudar as pessoas a entender o que são coisas exteriores, os ritos, os cultos, os eventos, a experiência pessoal, tudo bem, tem sua importância, mas tudo isso é vazio de sentido se a gente não entender o que é o amor. É o amor que transforma. Foi o amor de Deus que nos resgatou, nos salvou, nos redimiu. É o amor de Deus. É por causa do amor que Deus assumiu a nossa natureza, inclusive experimentou a morte. É o amor, não são as experiências exteriores, por mais fervorosas que elas possam ter. Desconfio que a cristandade está muito envolvida com essa questão de proporcionar uma experiência espiritual exterior. Isso tem sua importância, tem o seu lugar, mas como o apóstolo Paulo aqui disse, se isso sem amor, isso não tem sentido nenhum, é apenas uma experiência humana. A experiência divina está associado ao amor. Vamos continuar falando. Aqui. Então ele diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem fé, a esperança e o amor. Entre esses três, porém, o maior destes é o amor. Isso é 1 Coríntios 13. Na próxima sexta,
Queridos e queridas irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos acompanham, nós vamos falar então mais sobre o que está escrito nesse texto. O que é então o amor cristão? Como vocês puderam ver, o que importa aqui não é a experiência espiritual pessoal de uma pessoa, não é o que ela experimenta num culto cheio de fervor, cheio de louvor e cheio de emoção. Bom, tudo bem, tem experiência. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo vem criticar na comunidade de Corinto. As pessoas valorizavam essa experiência espiritual mais do que o próprio amor. Elas, sem o amor, não tem nenhum sentido. Elas são só uma experiência, vamos dizer assim, do mundo, uma experiência do ser humano. É importante nós termos experiências, sim, mas sem o amor, elas não estão ligadas à fé cristã. Então, nas próximas vezes, nós vamos aprofundar ainda mais essa questão. É muito importante a gente entender isso, porque senão nós vamos se perder, nós vamos confundir as coisas. Como eu sempre digo, nós vamos confundir o que é fundamental com o que é secundário, e aí nós nos perdemos no meio desse caminho. Por exemplo, Jesus Cristo dizia: meu reino não é deste mundo. Então nós temos que prestar muita atenção. O que de fato ele queria dizer? Ele queria dizer exatamente isso que eu estou tentando expressar para vocês. Que essas experiências que nós temos, que são coisas que nós temos uma certa necessidade de hoje, elas são do mundo. O reino de Deus não é desse mundo. A gente pode viver partes do reino de Deus nesse mundo, mas o reino de Deus está fundamentado no amor, e amor é um jeito de se viver. Não é exatamente só um jeito de sentir e experimentar, mas um jeito de viver, porque só o amor transforma, só o amor salva, só o amor muda a vida das pessoas. A experiência pessoal, por mais fervorosa que ela seja, ela é durante um pequeno espaço de tempo, uma emoção, e depois isso logo desaparece. Como o próprio apóstolo Paulo disse. E se você não é envolto, se você não crê no amor, se você não sente o amor, logo você vai ter que ter uma carga de emoção ainda maior. A gente vê igrejas se esforçando para cada vez mais entregar cargas de emoção maior para as pessoas, né? Com hinos, com músicas. Veja, não estou dizendo que isso não é importante, mas temos que cuidar que só isso é coisa, por mais fervoroso que seja, por mais que se fale de Deus, isso é só uma roupagem das coisas do próprio mundo. Coisas que vêm de Deus se traduzem em amor. E que o nosso Deus derrame amor sobre ti, derrame amor sobre as pessoas. É amor que traz saúde, é amor que traz bem-estar de vida para uma nação, para uma família, para pessoas que convivem no mesmo ambiente de trabalho. E então na próxima vez nós vamos ver como que o amor que nós cremos que vem de Deus e não de nós, tem muito coisas que vêm de nós que nós chamamos de amor, que é uma coisa humana, sentimentos humanos, são nobres, importantes, mas nós queremos aqui falar como que é o amor que vem de Deus. Fique ligado, fique ligada, convide mais pessoas para participarem, compartilhe esse vídeo para as demais pessoas na próxima vez. Queridos amigos, queridas amigas, o QR Code que está aí é para se alguém quiser fazer uma doação para a Pastoral do Cuidado, tá? Então, eu vou também mostrar aqui para vocês o endereço da paróquia de 15 de novembro,
onde o colega pastor César Antônio de Naivert trabalha. No domingo à noite, às 19h30, estaremos lá na comunidade, em 15 de novembro, para levar uma palavra de conforto, de consolo. Vamos fazer uma pregação lá na comunidade sobre o texto que nós encontramos no Evangelho de João, sobre o texto onde é que fala sobre um cego de nascença. Então nós vamos desenvolver, interpretar e pregar esse texto bíblico lá na comunidade em 15 de novembro. Muito bem. Vou deixar com vocês mais uma vez o hino que nós ouvimos antes, e vou deixar aqui para vocês esse hino, para que vocês possam ver também a capa do CD, de onde que se encontra esse CD. Vocês podem procurar por esse hino no YouTube, escrevendo 1 Coríntios 13 ISLB, aí vocês vão encontrar esse hino lá no YouTube. Então, uma boa noite, curtam ainda este hino, que é baseado no texto que estamos lendo e estudando. Se as línguas dos homens pudesse eu falar, e também a do céu entender, nada sou, nada valho, se não posso amar, e de nada me vale o saber. O maior é o amor, nunca deixará de existir. Não se ressente do mal, sem amor é impossível viver. Sem amor é impossível viver. Se brindar os meus bens para dar de comer aos pobres que não têm pão, se água fresca ao sedento eu der de beber, sem amor sou irmãos que nada dão. O maior é o amor, nunca deixará de existir. Não se ressente do mal, sem amor é impossível viver. Sem amor é impossível viver. Permanecem a fé, a esperança e o amor, sem isso é impossível viver. Porém sem amor tudo perde o valor, é o mesmo existir que morrer. O maior é o amor, nunca deixará de existir. Não se ressente do mal, sem amor é impossível viver. Sem amor é impossível viver. O maior é o amor, nunca deixará de existir. Não se ressente do mal, sem amor é impossível viver. Sem amor é impossível